Comprei a casa dos meus sonhos e, para celebrar, organizei uma festa de inauguração. Ninguém da minha família apareceu. Todos foram ver o carro novo da minha irmã. Naquele momento, enquanto acendia as luzes da minha nova casa, meu telefone explodiu com uma ligação do meu pai. Precisamos conversar. Agora. Meu nome é Carolina. Tenho 29 anos, sou a mais velha, a que planeja, a que guarda pilhas extras e tem um fundo de emergência. Eu trabalho como coordenadora de projetos na área de construção, lidando com licenças, cronogramas e orçamentos. Gosto de listas impecáveis, caixas com rótulos e portas que se fecham na primeira tentativa. Se perguntar à minha família, sou a segura e prática. Minha irmã, a Júlia, tem 26 e é o raio de sol da casa. Ela é espontânea, divertida, cheia de visão. Isso significa que meus pais aplaudem cada desejo dela. Quando tirei minha carteira de motorista, paguei pelo meu próprio carro usado e trocava o óleo na garagem. Quando a Júlia tirou a dela, meu pai disse que uma jovem precisa de algo seguro, e entregou a ela as chaves de um carro novo, com um laço da concessionária. Aprendi cedo a não esperar por aplausos. Você faz o que é certo e segue em frente. Comprar a minha casa não era sobre aplausos. Era sobre portas que se fecham e permanecem fechadas. Era sobre não ouvir a televisão do meu pai através de paredes finas, não dividir a geladeira com os potes de marmita da minha irmã que nunca tinham comida dentro. Economizei por 4 anos. Turnos extras, sem férias, aturando colegas de quarto que deixavam louça suja, e uma planilha que chamei de tijolo por tijolo. Eu disse não a um monte de coisas pequenas para poder dizer sim a algo grande, uma única vez. No mês passado, esse sim finalmente aconteceu. Um pequeno sobrado de artesão com um limoeiro no quintal e um balanço na varanda que os antigos donos deixaram, pedindo que eu prometesse sentar ali. Ao passar a mão pelo balcão da cozinha, senti que finalmente tinha encontrado algo que se encaixava em mim. Mandei uma foto para o grupo da família, as chaves na mão, a placa de vendido atrás de mim. A legenda dizia: inauguração no próximo sábado às 17 horas. Chile, pão de milho, e uma fogueira se o vento colaborar. Recebi 3 emojis de confete, um orgulhoso de você, filha que parecia recortado e colado, e da Júlia, um adesivo de uma garrafa de champanhe. Durante a semana inteira, esfreguei os armários e forrei as gavetas. Retoquei os arranhões com tinta que sobrou. Comprei cadeiras dobráveis e exatamente 8 pratos que combinavam. Encontrei um tapete de segunda mão e o levei para casa amarrado de forma precária no carro, com as pontas balançando no meu retrovisor como bandeiras. No sábado, pendurei as luzes pisca-pisca no quintal e acendi 3 velas de citronela que cheiravam a desinfetante de limão. O Chile estava cozinhando. Coloquei o pão de milho no forno às 16h20. Coloquei o isopor na varanda com gelo e 3 tipos de refrigerante, 2 cervejas e uma cerveja de gengibre. Às 17h02, chequei a rua. Estava silenciosa. Às 17h11, acendi as velas mesmo assim. Às 17h18, mandei uma mensagem perguntando se já estavam a caminho. Minha mãe respondeu, já vamos, com um coração. Meu pai não respondeu. A Júlia mandou uma foto, ela em uma concessionária, de óculos escuros, em frente a algo vermelho e brilhante. A legenda era: a gente fez uma coisa. Às 17h33, meu telefone vibrou de novo. Um vídeo da minha mãe. Olha nossa menina, a voz dela dizia atrás da câmera. A Júlia acelerou o motor. Alguém riu. O vendedor aplaudiu. O vídeo acabou. Eu olhei para a tela. O Chile soltou uma bolha grande e estourou, desliguei o fogo. Às 17h41, acendi as luzes da minha nova sala pela primeira vez, esperando sentir aquela sensação de casa me preencher por completo. A sala parecia um palco para fotos de um catálogo de imóveis, limpa, pronta, vazia. Meu telefone tocou. Pai. Deixei tocar uma vez a mais do que faria um ano atrás, então atendi. Precisamos conversar, ele declarou. Sem alô. Ok, respondi.
Olhei para minha varanda, onde tinha colocado uma plaquinha que dizia bem-vindo, como uma piada. Agora, ele reforçou. Fiquei ali, sob a luz da minha própria casa, com o telefone na orelha, e ouvi o tom que meu pai usava sempre antes de me atribuir alguma tarefa. Ainda não sabia o que queriam, apenas sabia que todos estavam em uma concessionária, enquanto eu estava na minha cozinha silenciosa com o chile esfriando. Encostei o quadril no balcão e disse: estou em casa. Não precisei adicionar, finalmente, ninguém veio. O balanço na varanda rangeu uma vez com uma brisa leve. A placa parecia ridícula, como uma piada sem graça. Desliguei e virei o telefone para baixo. Em algum lugar da cidade, minha irmã estava dando uma volta no estacionamento com um carro novo, e todos a aplaudiam. Fiquei na minha casa e ouvi a geladeira ligar. A primeira reação não foi de raiva, mas de decepção. As luzes se acenderam para uma plateia que escolheu outro espetáculo. Dinheiro na minha família sempre usava uma fantasia. Fingia ser amor, dever, disciplina, o que fosse mais conveniente para o dia. Quando comecei a resistir, a dizer não a um plano de celular temporário ou a só assinar um contrato de aluguel por 6 meses, as palavras mudaram. Eu me tornei fria, transacional, mão de vaca. Minha mãe dizia: não seja uma contadora com sua família. Havia também as pequenas coisas, o Disney Plus, porque todos nós assistimos, as cápsulas de café, porque gostamos das melhores, o aspirador de pó de reposição, porque o nosso quebrou e não podemos ficar sem. O pedido era sempre no plural, e o obrigado era sempre no singular. Se eu dizia não, a voz da minha mãe ficava gelada. Fizemos tudo por você, ela dizia. Nós te alimentamos. Meu pai cruzava os braços e olhava para a janela. Não estamos pedindo a lua, ele falava. É só a família. Eu vivia dizendo às pessoas que não era uma santa. Eu era a pessoa que gostava de saber para onde o dinheiro ia e qual era o plano. Ajudei onde pude, porque era mais fácil do que brigar e porque, às vezes, ajudar parecia lealdade, mesmo quando não era. A casa mudou essa matemática. Significava que eu tinha parado de alugar 2 cômodos da minha vida para colegas de quarto e seus convidados. Significava que eu poderia ter uma porta com meu nome, e uma escritura onde as iniciais de mais ninguém poderiam aparecer de surpresa. A casa significava que ninguém poderia usar a palavra nós, querendo dizer você, sem que eu tivesse que sorrir e concordar. Quando contei aos meus pais que estava procurando uma casa, minha mãe disse: inclua um quarto de hóspedes para a Júlia ter onde ficar enquanto ela decide o próximo passo. Meu pai disse: certifique-se de que tem uma garagem para eu finalmente guardar a serra de mesa. A Júlia disse: sua casa vai ser incrível. E, por acaso, posso gravar na sua cozinha porque a luz é perfeita? Quando minha proposta foi aceita, levei uma garrafa de espumante barato e copos de papel e anunciei: eu consegui. Minha mãe me abraçou e imediatamente disse: devíamos colocar o endereço da Júlia no seu, para o seguro dela ser mais barato. Só por agora. Meu pai sorriu e disse: uma propriedade é um bem da família. A Júlia tirou uma foto de si mesma no espelho do meu carro e postou: grandes mudanças estão vindo, com um emoji de estrela, como se a casa fosse apenas um cenário em seu espetáculo contínuo. Paguei o adiantamento. Paguei as taxas de fechamento. Paguei para substituir um trecho do encanamento que o inspetor classificou como otimista. Assinei 15 vezes e depois mais uma. A caneta parecia pesada e deliciosa. Quando o oficial do cartório me entregou a pasta e me chamou de proprietária, senti um nó se desatar na minha garganta, um nó que eu carregava desde os 14 anos, quando me foi entregue uma conta por ser criança. Naquela semana, minha mãe mandou uma mensagem: vamos no sábado para ajudar a arrumar e abençoar o espaço. Ela enviou uma lista de pequenas coisas que poderiam trazer: uma planta, um tapete, aquela pintura que seu pai adora. A Júlia escreveu: vou fazer um tour pela casa para meus seguidores. Eu respondi: inauguração às 17 horas. Só me ocorreu mais tarde perguntar: vocês vêm para comer ou para se apropriar? O sábado me deu a resposta. Ninguém apareceu. Estavam na concessionária, assistindo a Júlia dar uma volta.
Meu pai provavelmente estava no viva voz com o vendedor, barganhando. Minha mãe, filmando a revelação com as sobrancelhas levantadas, como se uma surpresa estivesse acontecendo com ela. Todos aplaudiram um carro que se desvalorizava ao sair do estacionamento. Ninguém olhou para a porta que eu tinha pago para abrir. Quando meu pai ligou e disse, "Precisamos conversar", eu sabia pelo tom que não se tratava de parabéns. Era sobre logística. Era sobre a minha casa, da mesma forma que um falcão pensa em um campo. Não respondi ao agora do meu pai. Enviei uma mensagem, amanhã à tarde. Ele respondeu, "Não seja dramática. Se você é a mais velha em uma família como a minha, dramática significa que você não disse sim rápido o suficiente." Na manhã seguinte, limpei os balcões de novo. Eles chegaram como uma incursão, 10 minutos antes do horário combinado. O caminhão do meu pai na frente, o SUV da minha mãe atrás, a Júlia no carro vermelho brilhante com as placas temporárias tortas na janela. Assisti pelo olho mágico. Júlia verificou o cabelo no espelho do carro. Minha mãe apertou os lábios como se estivesse prestes a dar uma bronca. Meu pai tinha uma prancheta. Claro que tinha. Abri a porta antes que pudessem tocar a campainha. "Oi", eu disse. Minha mãe beijou o ar ao lado da minha bochecha. "Vamos abençoar a casa depois", ela afirmou. "Depois do quê?", indaguei. Meu pai passou por mim direto para a sala de estar, como se morasse ali. A Júlia filmou a cena rapidamente para seu story. "Olhem, gente", ela falava para o celular. "A casa da minha irmã." Meu pai colocou a prancheta no balcão. "Vamos direto ao ponto", ele disse. "Que ponto?", perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ele virou uma página. Vi impressões, cabeçalhos, marcadores. Ele parecia empolgado. "Ok", começou ele. "Primeiro, como o seguro da sua irmã é abusivo, vamos transferir o registro dela para o seu endereço. Ela vai estacionar aqui às vezes." "Não", respondi. Ele piscou. "Com licença." "Não", repeti. "Nenhum registro no meu endereço a menos que a pessoa mora aqui." Minha mãe imediatamente assumiu a voz de mãe solidária. "Ela vai estar aqui o tempo todo", disse ela. "Ela precisa de uma base estável." A Júlia se encostou no balcão, com o celular na mão. "Não é grande coisa", ela resmungou. "Todos fazem isso." "Trata-se do meu nome", retruquei. Meu pai suspirou como se estivesse sendo paciente com uma criança teimosa. "Você está sendo inflexível", ele falou. "Próximo item. Precisamos incluir seu pai na escritura." "Você", comecei a dizer, "é meu pai?" Ele me ignorou. "É por razões de herança", explicou, "para que as coisas fiquem certas se algo acontecer com você." "Se algo acontecer comigo", respondi, "meu testamento está na gaveta da minha mesa." E estava. Fiz um no mês passado. 2 testemunhas, o Bruno do trabalho e a namorada dele, assinaram. Ninguém vai para a minha escritura. O sorriso da minha mãe sumiu. "Estamos te protegendo", ela disse. "Você não entende como o mundo funciona." "Eu leio", respondi. "Eu entendo." A Júlia parecia ofendida, como se eu tivesse recusado a experimentar o novo batom dela. "Tão egoísta", ela murmurou. "Somos literalmente uma família." Meu pai virou outra página. "Tudo bem, então você pode pelo menos sacar algum dinheiro", ele sugeriu. "Refinanciar e tirar uma pequena linha de crédito, tipo $80.000. Nós vamos te ajudar a administrar." A Júlia precisa de um adiantamento para uma loja. "Aí está", comentei. "O que?", minha mãe perguntou, surpresa. "O motivo de vocês terem faltado à inauguração", revelei. "Vocês estavam se preparando para me dizer o que iam fazer com a minha casa." A Júlia levantou as mãos. "Estávamos celebrando meu carro", ela se defendeu. "É um grande passo." "Você está sendo mesquinha." Meu pai bateu na prancheta. "Este é o passo", ele disse.
precisamos ser estratégicos. Seu dinheiro parado nas paredes é preguiçoso. Desbloqueio. A boutique da Júlia vai pagar de volta. A boutique da Júlia, questionei. As velas, os eventos que você cancela quando está cansada, a marca que você já renomeou 3 vezes? Ela se inflou. Você está sendo negativa. É por isso que você não é convidada para as coisas. Eu convidei vocês para a minha casa, rebati. Vocês foram para uma concessionária. Minha mãe interveio com aquela voz especial que ela usava quando estava prestes a disfarçar manipulação como compaixão. Carolina, ela falou. Escute, nós te criamos. Te demos um lar. Te alimentamos. A família realoca recursos para o filho que precisa naquele momento. Você é estável. Sua irmã está decolando, por 6 meses, talvez 1 ano. Você aguenta mais. Depois, ela vai te carregar quando você se acalmar. Me acalmar? Perguntei. Eu acabei de me acalmar, nesta casa. Meu pai se inclinou para a frente, com os cotovelos no meu balcão. Seja uma mulher, ele disse. Dê o próximo passo. Você me ensinou a ser uma mulher me cobrando aluguel aos 14 anos, respondi. Eu dei o próximo passo. Eu economizei. Fiz isso sozinha. Esta casa não é um projeto de grupo. O ar mudou. Esse era o momento em que, na minha família, você deveria recuar porque meu pai estava prestes a levantar a voz ou minha mãe, a chorar. A Júlia farejava esse momento e o envolvia como um cachecol. Ela apontou um dedo para mim. Você nem usa os 2 quartos, ela disse. Eu poderia me mudar. Eu poderia ajudar com o conteúdo. Poderia te pagar um pouco. Quanto? Perguntei. Ela piscou. Por que importa? Dinheiro é energia, flui. Meu pai deu um tapa na prancheta. Chega. É isso que vai acontecer. Eu vou ligar para o meu contato. Vamos arrumar a sua escritura para você estar protegida. Vamos refinanciar para liberar um dinheiro. Vamos registrar o carro no seu endereço para o desconto. E você vai receber o dia de ação de graças este ano, porque tem espaço. Não, respondi. Mantive a voz firme. Há nada disso. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas de uma maneira que eu reconhecia como real, mas também praticada. Por que você está nos punindo? Ela sussurrou. Não é punição, é limite, eu disse, sentindo a calma se encaixar como um cinto de segurança. Meu pai zombou. Limite de quê? Da minha família, de um papel que não assinei, respondi. De a Carolina vai resolver isso. De ser a linha de orçamento para cada plano que vocês fazem. A voz da Júlia ficou afiada. Você tem sorte, ela disse. Você conseguiu uma casa. Alguns de nós realmente precisam de ajuda. Eu também precisei de ajuda, eu disse. A diferença é que fui eu quem ajudei a mim mesma. Meu pai me apontou como um treinador. Ouça, ele disse em voz baixa. Você não bate a porta na cara de quem é do seu sangue. Não estou batendo a porta, estou trancando o que paguei. Ele se endireitou, com raiva de um jeito silencioso, que significava que ele estava me reescrevendo em sua cabeça. Se você fizer isso, não venha chorar quando estiver sozinha, minha mãe acrescentou. E não espere que a gente apareça quando você finalmente precisar de algo. Olhei para o limão no balcão. Eu queria ser mesquinha e entregá-lo a eles como um aqui, pegue algo. Mas não fiz. A Júlia fez questão de verificar o relógio. Tenho conteúdo para gravar, ela anunciou. Já terminamos aqui? Terminamos. Regras da casa: não registrem nada aqui a menos que morem aqui. Nenhuma chave será entregue. Ninguém na minha escritura. Sem empréstimos. Se a vovó precisar de remédio, eu a ajudarei diretamente. Caso contrário, minha casa não é o caixa eletrônico ou o depósito da família. Se quiserem guardar a serra de mesa aqui,
Tragam o dinheiro para um galpão de armazenamento e assinaremos um recibo. Meu pai soltou uma risada seca. Um recibo, ele disse, como se fosse um insulto. Exato, respondi. Minha mãe disse, você mudou. Eu me mudei, completei. Eles saíram, fechando a porta de uma forma que dizia mais do que palavras. A Júlia acelerou o carro como se o barulho pudesse abafar a luz da minha varanda. Observei as luzes vermelhas do carro desaparecerem. Eu conseguia sentir meu coração batendo nos dentes. Entrei e escrevi as regras em um cartão e o colei na parte interna da porta da minha despensa. Não para eles. Para mim. As pessoas pensam que o grande momento é a parte difícil. Não é. A parte difícil são as 2 semanas seguintes, quando seu telefone se transforma em um alarme de incêndio e você tem que decidir não correr para a fumaça só porque está acostumada. Nas semanas seguintes, meu telefone se transformou em um alarme de incêndio. A família encheu o grupo com mensagens de raiva e me ligou insistentemente. Eu silenciei o grupo, desliguei o som do meu telefone e mantive contato apenas com minha avó. Mudei os códigos das fechaduras, instalei uma caixa de correio com chave, congelei meu crédito e configurei um alerta para minha propriedade. Minha mãe e meu pai tentaram uma última vez. Meu pai apareceu na minha porta, mas eu não o atendi. Ele tirou uma foto da casa e foi embora. Minha mãe tentou fazer com que eu aceitasse o endereço temporário da Júlia, mas eu enviei o link da lei que dizia residência principal. A vovó ligou à noite, depois da novela que ela gostava. Eles estão bravos, ela disse, de forma direta. Você está comendo? Estou, eu disse. Fiz chile. Coloque um pouco no congelador, ela instruiu. Não deixe sua mãe te fazer sentir culpada por alimentá-los com suas paredes. Não vou, eu disse. Conversamos sobre os remédios dela. Eu disse que poderia configurar para serem entregues automaticamente na porta dela todo mês. Você é uma boa garota, ela disse. Não seja boba. Essa era a versão dela de eu te amo e também mantenha as portas trancadas. Anotei o que ela precisava e configurei tudo online. Liguei para ela de volta com o número do pedido. Ela o escreveu em um post-it e colou na geladeira. Somos iguais, ela e eu. Gostamos de números que provam que as coisas aconteceram. No 5º dia, as mensagens ficaram silenciosas. Isso me assustou mais do que o barulho. Silêncio na minha família significava que eles estavam se recarregando. Ao meio-dia, um e-mail da minha empresa de escritura tocou. Para sua informação, recebemos uma consulta sobre adicionar uma parte à escritura. Nenhuma ação foi tomada. Em anexo, havia um escaneamento borrado de um formulário de solicitação com o número do meu imóvel e pai escrito onde o novo proprietário deveria ir. Nenhuma assinatura, nada legal, apenas a audácia impressa em papel de escritório. O assistente escreveu: rejeitamos como deveríamos. Queríamos que você soubesse. Eu respondi com 10 obrigada e pedi para eles anotarem no arquivo para qualquer futura brincadeira. Imprimi o e-mail e o coloquei na minha pasta. Comi um sanduíche sobre a pia e balancei a cabeça até a raiva se desgastar e se tornar uma pedra lisa. Naquela noite, o grupo da família se renomeou para a emergência familiar. Minha mãe escreveu: teremos uma reunião no domingo. Não negociável. Eu digitei: não estarei lá e silenciei de novo. Meu pai escreveu: você vai. Nós somos seus pais. É hora de você crescer. Eu larguei o telefone e pendurei uma prateleira no corredor. Usei um localizador de vigas. Usei um nível. Senti a casa respirar depois que os parafusos morderam a madeira. Coloquei uma tigela na prateleira para chaves que são minhas e apenas minhas. Naquele domingo, enquanto eles se reuniam sem mim, fiz 2 hambúrgueres e entreguei um para minha vizinha. Ela me mandou uma mensagem: você é uma boa vizinha. Eu comi o segundo hambúrguer em uma cadeira que comprei com meu próprio dinheiro. Pensei na frase que meu pai usou, bem da família, e me perguntei por quantos anos confundi família com acesso compartilhado a Carolina.
Uma semana depois, organizei a inauguração que não tive. Convidei 5 colegas de trabalho, 2 amigos do basquete e a minha vizinha. Fiz o mesmo Chile. Às 21h10, alguém disse: "Este lugar parece ter a sua cara." Fui para a cama com a louça na pia e meu telefone no não perturbe. Acordei com a luz passando pelas folhas do limoeiro. Senti uma quietude que não era vazia. A caixa de correio com chave me dá um cartão postal diário para mim mesma. Isto é seu, isto é seu, isto é seu. Obrigada por ouvir a história de Carolina. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.